Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Zezé Barino e estou aqui para conversar com você sobre o concurso da CESAMA para candidatos com deficiência. A banca será CESGRAN Rio. Zezé, quem é você? Então, em primeiro lugar, me apresentando para você, eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e 36 anos de experiência em concursos públicos. Quer dizer, conhecimento mais experiência. Acho que dá para ajudar um pouquinho, não é mesmo? Vamos lá. Observe o programa colocado aí pela banca CESGRAN Rio. A parte de língua portuguesa, comum aos dois cargos, fala de quê? De texto envolvendo a compreensão e a interpretação, a tipologia textual. Você sabe o que é um texto narrativo, descritivo? Você sabe o que é um texto, a diferença de um texto expositivo para um argumentativo? E um texto injuntivo, você sabe o que é? Então isso é muito importante a gente conhecer. Fala aqui da ortografia oficial, lembrando que em ortografia oficial nós temos o emprego do hífen, portanto, o novo acordo ortográfico. Temos a acentuação gráfica também com o novo acordo ortográfico. Veja que a morfologia aparece aqui no emprego das classes de palavras. Então, não é o simples reconhecimento se se trata de um artigo, um substantivo, um adjetivo, quer dizer, de uma das 10 classes gramaticais, mas o emprego. Por exemplo, quando eu uso este, quando eu uso esse, quando eu uso aquele. Quando eu uso o pronome relativo onde, quando eu não uso esse pronome, tá? Eu uso o pronome relativo quem, ou eu uso que, ou eu uso qual. E como eu uso o pronome cujo? Então, tudo isso a gente precisa aprender. Veja que nós temos aqui a parte da sintaxe. E quando fala da sintaxe, nós temos tanto o período, então sujeito, predicado, objeto, né? O objeto direto, indireto, direto e indireto, tem o adjunto de nominal, complemento nominal e por aí vai. E também da oração. Então, nós temos aqui, quando a gente fala de oração, nós temos a oração subordinada, a oração coordenada. Quando a gente fala da subordinada, tem a substantiva, a adjetiva, a adverbial e as suas classificações. Falando de sintaxe e estudando oração, a gente tem que saber a pontuação, sobretudo o uso da vírgula. Você conhece o uso da vírgula? Veja que nós temos também a concordância nominal e a regência nominal. Você sabia que um verbo, se a gente põe uma preposição nele, por exemplo, o verbo aspirar, se eu falo para você aspirou ao cargo, veja, a preposição a está aí, esse sentido é de objetivar. Se eu tirar essa preposição e eu falar aspirou o cargo, eu estou dizendo inalar, né? Puxar para dentro das narinas, muda totalmente o sentido. Veja que a semântica aparece aqui quando a gente estuda a significação das palavras. E aqui dentro sempre entra a questão da coesão e da coerência. Então, nós precisamos estudar isso com muito carinho. Veja que nós temos também a colocação do pronome átono. Então, aquele caso de próclise, mesóclise e ênclise, quer dizer, esse pronome fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Como eu sei onde colocar esse pronome, não é? E ainda tem a questão da redação oficial, que fala aqui, que aparece para a gente no manual de redação da Presidência da República, que está aí, né, numa nova edição. Então, houve alteração para quem fez concurso há um tempo aí passado, certo? Bem, para estudar isso tudo, não é fácil, né? A gente tem, se você for observar, uma parte textual e uma parte de gramática grande, e ainda tem a redação oficial. A melhor maneira que eu entendo que você tem para estudar para esse concurso, de uma maneira focada, de uma maneira direta, é você trabalhar com as questões da banca. Eu preparei para você um curso de português em questões comentadas da banca CESGRAN Rio.
eu faço uma resolução de 100 questões de português da Banca CES Gran Rio, questões atuais, e eu explico ali para você o conteúdo. Eu mostro para você as pegadinhas que a banca pode colocar, tá certo? Então assim você consegue estudar de uma maneira direcionada, sem ficar aí comendo uma gramática para poder fazer essa prova, certo? Esse meu curso, você tem um tempo de acesso de 180 dias ou até a aplicação da prova objetiva, certo? Então, olha, 100 questões, dá para rever esse conteúdo aí todo, né? Porque nós vamos trabalhar exatamente o que a banca pede, porque é o que a banca já pediu até então. Observe aqui uma questão da Banca CES Gran Rio, agora, do ano de 2021, tá? Foi uma questão do Banco da Amazônia para técnico científico. Assim como no trecho, e ainda perplexa, encaminhávamos para a escola. A colocação do pronome destacado respeita a norma padrão da língua portuguesa. Então veja que em encaminhávamos, o pronome aparece depois do verbo. Então a gente precisa lembrar o seguinte: o pronome pode ficar numa posição que a gente chama de próclise ou posição proclítica. É quando esse pronome pessoal oblíquo átono, o me, te, se, ou, a, lhe, nos, vos, os, as, esses pronomes, eles aparecem antes do verbo. O que faz esse pronome passar para antes do verbo? Ou seja, próclise. É quando nós temos aqui uma palavra atrativa. Quando a gente tem uma palavra atrativa, aqui está o caso mais comum, né? Você tem, por exemplo, uma palavra negativa, igual não, nada, ninguém, jamais. Você tem aí os advérbios, como é o caso do não também. Você tem os pronomes de um modo geral, conjunções subordinativas. Estas palavras, elas atraem o pronome para perto do verbo, tá? Para antes do verbo. Quando eu terei mesóclise, como que é a mesóclise? Eu abro o verbo e coloco o pronome no meio. Isso só vai acontecer se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Só nessa situação nós vamos ter aqui o uso da mesóclise. E detalhe, se não houver palavra atrativa. Então, por exemplo, eu tenho para você o verbo cantaria. Isso é um verbo que está no futuro do pretérito. Então, se eu não tiver uma palavra atrativa, eu tenho que fazer a mesóclise. Como? Eu abro o verbo aí no R e coloco o pronome aí dentro. Por exemplo, eu vou colocar cantar-lo-ia. Notou? Eu coloquei o pronome dentro do verbo. Agora, aqui em cima, se eu coloco então a palavra atrativa, eu terei que dizer não o cantaria. Pronto, atrai para antes do verbo. E nós temos aqui o caso de ênclise. A posição natural de um pronome é depois do verbo. Esta é a posição natural. Então, o que acontece? Se não houver palavra atrativa, se o verbo não estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, excetuando alguns outros pequenos casos que a gente comenta com você na questão quando isso aparece, nós temos aqui que usar ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Agora, é muito importante a gente observar o seguinte: vamos supor no início de uma oração. Você não pode começar a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Isso daí não é norma culta, isso é norma popular. Por exemplo, eu viro para você e pergunto para a turma assim: alguém me chamou? Tá? Só que em vez de eu falar o alguém, eu pergunto assim: me chamou? Então eu iniciei uma frase com pronome pessoal oblíquo átono, que é o me. Na norma culta eu não posso, eu teria que dizer chamou-me. Então a pessoa pergunta assim: a que o autor se referiu? O aluno responde: se referiu, não, referiu-se. Não se inicia a frase com pronome oblíquo átono.
Pois bem, agora a questão fica fácil. Olha só, a colocação do pronome destacado respeita a norma padrão da língua portuguesa em. Veja, pediria. Esse verbo aqui está no futuro do pretérito. Pedirei, futuro do presente. Aqui está no futuro do pretérito. Não há palavra atrativa, então eu tenho que colocar mesóclise. Eu abro o verbo nesse R e eu coloco o pronome ali dentro. Portanto, eu teria a forma pedir-lhes ia, certo? Na letra B está escrito aqui, ó, não leva-nos. Veja que o não é uma palavra atrativa, tanto por ser advérbio, quanto por ser uma palavra negativa. Portanto, o pronome obrigatoriamente vem para cá. Tem que ser próclise, não nos leva. A mesma coisa acontece na letra C. Veja, que experimenta-se. Esse que é um pronome relativo, então ele funciona como palavra atrativa. Ele vem para cá. Portanto, o que eu tenho aqui? Que usar próclise. Portanto, o prazer que se experimenta. E na letra D? Poucos se impressionam. Veja que eu tenho aqui o poucos, que é um pronome indefinido, portanto, palavra atrativa e bingo, atraiu. Tem que ser próclise, está em posição proclítica. Resposta letra D. E na letra E? Na letra E, eu disse, não iniciamos frase com pronome pessoal oblíquo átono. Portanto, ele teria que ir para depois de perguntamos. É óbvio que nos exercícios a gente explica por que esse que é um pronome relativo, a gente explica o que é um pronome indefinido, né? Mas veja que conhecendo isso daqui, você já consegue resolver a questão. Viu? É assim que a gente estuda, sem muita enrolação, é indo direto naquilo que a banca quer, certo? Bem, se você se interessou aí no nosso curso, se você percebe que ele vai realmente ajudar muito você estudar de uma maneira bem certeira, faz o seguinte, entre em contato pelo WhatsApp com a Malu. A Malu vai passar para você todas as informações necessárias sobre o nosso curso. Você vai ver que você pode fazer um curso, né, muito sério, muito bom, com alguém que tem muita experiência, por um preço muito baratinho. Tá certo? Converse com a Malu. Chama a Malu lá no WhatsApp. Ah, mas não coloca acento em Malu não, hein? Lembre-se que Malu é uma oxítona terminada em U. Assim como tatu, caju, urubu, angu, nós não acentuamos oxítona terminada em U. Viu? É assim que a gente aprende português, sem sofrimento. Eu tô aqui, ó, na torcida por você, tá? Para que você consiga se dar muito bem nesse concurso, tá certo? E pode ter certeza que português com a Zezé Barino é simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.